um homem de 28 anos morreu com suspeita da gripe H1N1 e estamos acompanhando a evolução do quadro clínico de uma menina de 11 anos. O Felipe Furtado tem mais informações. Continua internada na UTI pediátrica do Hospital Materno Infantil a menina de 11 anos que está com suspeita de H1N1. A jovem mora em Goianésia, chegou a ser atendida em Séries, mas como está grávida, o caso dela foi considerado de urgência e por isso ela foi trazida aqui para o Hospital Materno Infantil em Goiânia. No mesmo dia, em Senador Canedo, Gerson Pereira da Silva morreu com suspeita da doença. O homem de 28 anos já tinha sido diagnosticado com dengue na semana anterior e piorou na última quinta-feira quando deu entrada na UPA de Senador Canedo com falta de ar e tosse. Ele estava sofrendo, ele não estava conseguindo respirar e pedir ajuda pra gente. Meu irmão gritou muito, pediu muita ajuda e depois incubaram ele. Aí logo depois ele teve a parada cardíaca e morreu. No pedido de urgência para encontrar uma vaga em UTI com isolamento para Carlos Barbosa de Souza, de 49 anos, a médica Francine Leão Pereira afirma que o caso também é de suspeita de H1N1. Ele deu entrada no posto de saúde da família na Vila São Sebastião, em Senador Canedo, e foi transferido para a UPA da cidade, mas continua precisando de vaga na UTI. Que coisa, em vários casos, precisando de vaga em UTI, a gente vai continuar reforçando esses apelos aqui no Jornal do Meio-Dia, mas com a gente agora o infectologista Boaventura Braz de Queiroz. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciana. Nós queremos voltar naquele caso de um paciente que precisa também de um tratamento mais especializado, que está lá em Senador Canedo. E o senhor se admirou também com a situação em que se encontra esse paciente. Ele deveria estar completamente isolado. Sim, sem dúvida, é um paciente que precisaria, se tem uma suspeita de síndrome respiratória aguda grave, portanto, uma possibilidade de influenza, ele deveria estar num quarto privativo. Lembrando que nesse mesmo local, um outro homem morreu nesse final de semana. Nem tanto por essa questão, porque eu espero que eles não estivessem junto ou com outros também, mas de qualquer forma, esse fato aí, isso não deve ocorrer. Os outros estão correndo risco? E outras pessoas que estejam no mesmo ambiente, é claro que está expondo, né? Pois é, lá a gente vê claramente na imagem que no fundo tem um outro paciente. Tem, exato. Isso aí, quer dizer, e corretamente, não deveria ocorrer. Aí, ela é muito grande, aumenta o risco, grande, sem dúvida, né? O senhor está falando aqui, eu tenho a pergunta do Matheus, lá do Parque Amazônia, ele pergunta quais são os sintomas da gripe H1N1. Aí eu já quero aproveitar que o senhor faça a diferença, né, entre os sintomas da gripe H1N1 e da dengue. Sim, o que a gente precisa saber, diferenciar bem é o seguinte, qualquer gripe, seja H1N1, H3N2 ou outro tipo de influenza, o quadro clínico vai se caracterizar como sendo estado febril, febre normalmente, quanto mais possibilidade de gravidade mais alta normalmente, e tosse inicialmente seca, posteriormente começa a ser um pouco mais produtiva, né? E dor no corpo. Esses três sintomas, o que diferencia bem de um quadro de dengue, porque o quadro de dengue, a não ser que o paciente já tenha problemas respiratórios natural, seja um DPOC ou outras doenças respiratórias, o paciente não vai ter tosse, não vai ter quadro respiratório. Então, o paciente com dengue vai ser febre, e dor no corpo, principalmente, algum distúrbio digestivo, mas fundamentalmente não vai ter tosse, não vai ter quadro respiratório. Agora é possível que a pessoa esteja com dengue e também contraia o vírus H1N1, porque essa suspeita de familiares desse homem que morreu em Senador Canedo. Não é impossível, mas isso normalmente a gente acaba não vendo, né? De um modo geral, isso não acontece, mas não é impossível de acontecer. Eu tenho aqui muitas perguntas, a gente vai fazendo esse ping-pong aqui. O Diego, ele mora em Trindade, viu, doutor? Ele tem trombose, toma remédios de uso contínuo. Ele tem prioridade na hora de tomar a vacina? Tem sim, esse é um paciente com doença crônica. Eu até vi naquela chamada, doenças crônicas inclui inclusive paciente HIV, que pode já vacinar imediatamente. Paciente portador de doenças crônicas, obesidade mórbida é caracterizado como tal, já deve vacinar. Agora, a Maria do Carmo está preocupadíssima lá em Senador Canedo com relação às crianças, porque o grupo de risco é de 6 meses a 5 anos não completos. E as outras crianças? Aí eu já aproveito também, o senhor respondendo essa dúvida da Maria do Carmo, para que o senhor comente essa situação que nós mostramos também nessa reportagem, daquela criança de 11 anos, uma pré-adolescente grávida e com suspeita da gripe H1N1. Nós temos aqui o retorno do Hospital Materno Infantil informando que essa menina de 11 anos grávida, de 28 semanas, encaminhada da cidade de Séries,
deu entrada lá na unidade no último sábado com suspeita de influenza devido à presença de febre alta e também falta de ar. Logo depois de ser atendida, a paciente passou por exames clínicos e laboratoriais e foi encaminhada para um leito de isolamento na unidade de terapia intensiva pediátrica. Os resultados dos exames deverão ficar prontos em até 5 dias. Por causa dessa suspeita, está sendo usada uma medicação indicada para o tratamento contra a influenza. O hospital informa ainda que o estado de saúde da paciente é estável, sem febre e, no momento, ela respira de forma espontânea. E já acaba de chegar a informação de que ela vai dar à luz hoje à tarde, viu? 11 anos de idade, hein? Que situação, doutor Boaventura. Complicadíssimo. Bem, primeiro que a gente tem que lembrar o seguinte, a prioridade do governo é vacinar entre 6 meses e até 5 anos, né? Isso não significa que as outras crianças não possam vacinar, pode sim. Agora, a prioridade, economicamente falando, do governo é tentar fazer uma boa cobertura nesse grupo que tem maior risco de complicação. Mas se quiser vacinar tem que pagar, né? Exatamente. A doutora Weidila Lohane, ela é universitária em enfermagem. Ela está perguntando o seguinte, o pessoal que é estudante da área de saúde, faz estágio, não deveria receber também a vacina? Não tem a menor dúvida disso. Mas agora, não tá infelizmente, na lista, né? não está na lista. Pois é, que coisa... E o vírus, por exemplo, no caso dessa grávida aí, qual é o risco que a criança corre? A criança, principalmente agora que está sob a possibilidade dessa criança nascer, tem que ficar em observação e tomar as condutas. Ela pode contrair também? Pode. Ter contraído o vírus H1N1? A probabilidade disso ocorrer ali vai ser muito remota, tá? Mas, de qualquer forma, deve ser tomado todos os cuidados. Inspira bastante cuidado, né? Ok, nós conversamos com o infectologista Boaventura Braz de Queiroz. Uma boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa tarde ao senhor.